Você já percebeu como esperar ficou difícil? Mandamos uma mensagem e se a pessoa não responde em alguns minutos, já começamos a imaginar alguma coisa. Um vídeo demora para carregar? Nossa, estamos logo irritados. Pedimos uma comida? Acompanhamos o aplicativo a cada 2 minutos. Fazemos uma pergunta? Queremos a resposta imediatamente. Parece que a espera se tornou quase que insuportável. Mas eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente. O que exatamente sentimos quando não podemos ter imediatamente aquilo que desejamos? Hoje nós vamos conversar sobre a intolerância à espera e sobre o que ela pode revelar sobre a nossa experiência psíquica. Curte, comenta, compartilha e bora para o vídeo. Visão das cegas, enxergando o mundo do nosso jeito. Antes de começar a falar sobre a sociedade acelerada, precisamos lembrar de uma coisa muito simples. Esperar sempre fez parte da experiência humana. Esperamos nascer, esperamos crescer, esperamos aprender, esperamos uma resposta, esperamos alguém chegar, esperamos uma oportunidade, esperamos uma recuperação, esperamos um encontro. A vida sempre possui intervalos. O problema é que a nossa cultura contemporânea tenta eliminar esses intervalos o máximo possível. Hoje, muitas coisas acontecem quase que instantaneamente. Queremos ouvir uma música? Está disponível. Queremos assistir um filme? Está disponível. Queremos comprar alguma coisa? Podemos comprar agora. Queremos conversar com alguém? Só pegar o celular, mandar uma mensagem, fazer uma ligação. A gente quer saber alguma coisa? Fácil, é só pesquisar. Mas será que sempre foi assim? Nem sempre. Houve um tempo que esperar fazia parte da vida de uma maneira muito mais presente. Para fazer uma ligação, por exemplo, antigamente a gente precisava ir até um telefone público, aquele famoso orelhão. Não era simplesmente chegar e ligar. Às vezes tinha uma fila quilométrica, a gente precisava esperar a nossa vez, e até dependendo do telefone, tinha que colocar uma ficha para fazer a ligação, esperar a ficha cair, e aí começava a contar o tempo da ligação. Não era simplesmente pegar o celular, ligar para alguém que está do outro lado da cidade ou até do país. E se alguém morasse longe, tinha que escrever uma carta. A gente colocava no envelope, ia até os correios, postava e depois? Depois a gente esperava dias para a carta chegar e depois esperava mais dias pela resposta. Hoje, a gente manda uma mensagem, se a pessoa demora um pouco para responder, a gente já começa a pensar: será que aconteceu alguma coisa? Será que ela está chateada comigo? Por que que ela não respondeu? Naquela época, a ausência de resposta não significava alguma coisa, era simplesmente o tempo da carta. Também era muito diferente quando a gente precisava comprar alguma coisa. Não tinha aplicativo para entregar tudo na porta de casa. A gente precisava sair, ir até o mercado, procurar o produto, entrar na fila, esperar a vez, pagar e depois voltar para casa. E isso também acontecia com muitas outras coisas. Até cozinhar era de outra forma, era outro ritmo. Tinha pessoas que cozinhavam no fogão a lenha, que precisava, né, preparar o fogo, né, esperava a lenha pegar, tinha que controlar a intensidade da chama, esperar a comida cozinhar. E hoje? Hoje a gente coloca a comida no micro-ondas, espera poucos minutos e a comida está lá pronta. Isso tudo trouxe muitos benefícios. A tecnologia facilitou a nossa vida de maneira extraordinária. O problema não é a tecnologia. A questão é que, com toda essa rapidez, talvez tenhamos perdido alguma coisa. A familiaridade com a espera. Nos acostumamos tanto com a rapidez que qualquer intervalo parece um problema. A internet demora uns segundos? Irritação. A mensagem não chega? Ansiedade. A pessoa não responde? Começamos a criar histórias. O pedido demora? Reclamação. Talvez a pergunta não seja como voltar a viver como antigamente. Não é isso. A pergunta é: será que conseguimos viver no presente sem exigir que tudo aconteça imediatamente? Porque a espera não era apenas um obstáculo, ela também fazia parte da experiência. Tinha tempo para imaginar, para desejar, para criar expectativas, para sentir saudade, para escrever, para esperar uma resposta e talvez também para descobrir se aquilo que a gente queria continuava sendo tão importante depois de algum tempo. A tecnologia trouxe facilidades que são maravilhosas em alguns aspectos, mas aí existe um efeito colateral.
Começamos a acreditar que aquilo que queremos deveria estar disponível imediatamente. E quando não está, surge a frustração. E aqui entramos numa questão muito importante para a psicanálise. Nem todo desejo pode ser imediatamente satisfeito. E aprender a lidar com a falta, com a frustração e com a espera faz parte da constituição psíquica. O problema é que estamos vivendo em uma cultura que oferece cada vez mais formas de escapar da espera. Está entediado? Pega o celular. Está triste? Compre alguma coisa. Está sozinho? Abra uma rede social. Está ansioso? Procure imediatamente uma resposta. Está esperando? Preencha o intervalo. Quase nunca precisamos simplesmente esperar. O que fazemos quando o desejo não é imediatamente satisfeito? Talvez essa seja uma das perguntas mais interessantes desse vídeo, porque a espera cria um espaço e nesse espaço podem aparecer pensamentos, fantasias, dúvidas, desejos e até angústias. Quando eliminamos totalmente esses intervalos, também podemos perder a oportunidade de entrar em contato com aquilo que sentimos. A espera, ela pode ser desconfortável, mas ela também pode ser reveladora. O problema não é querer rápido, é importante fazer uma distinção. Não estamos dizendo aqui que a tecnologia seja ruim, nem que a gente precisa voltar a viver sem internet. E também que toda espera seja boa. A questão é outra. Será que conseguimos esperar quando não temos escolha? Porque uma coisa é preferir rapidez. Outra coisa é não conseguir suportar nenhum intervalo. Imagine aí alguém que manda uma mensagem. Oi, tudo bem? A pessoa visualiza, não responde, passa 10 minutos, depois 20, depois 1 hora, e aí vem os pensamentos. Será que aconteceu alguma coisa? Será que está chateado comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que não quer mais falar comigo? Perceba, a ausência de resposta não mudou, mas a mente começou a preencher o vazio. Isso nos mostra algo muito importante. A espera não é apenas um intervalo no relógio, ela também é uma experiência psíquica. Agora imagine uma situação, não é um caso real, é uma situação fictícia inspirada em experiências que podem aparecer em um contexto clínico. Imagine uma mulher que chega dizendo: Eu não consigo esperar. Ela não consegue esperar uma mensagem, não consegue esperar uma resposta, não consegue esperar uma decisão. Não consegue esperar nem mesmo para descobrir o que sente. Ela quer resolver tudo imediatamente. Até que durante uma sessão ela fica em silêncio. E aí, pela primeira vez, ela não tenta preencher aquele espaço. E depois de alguns segundos, ela diz: É estranho, quando ninguém está falando comigo, eu começo a ouvir o que eu estou pensando. Talvez a espera que ela estava tentando evitar não fosse apenas a espera. Talvez fosse o encontro com algo que ela estava tentando não escutar. E é justamente aí que a psicanálise pode nos ajudar a pensar. Às vezes, aquilo que chamamos de impaciência pode esconder uma dificuldade maior. E aí a pergunta: o que acontece dentro de mim quando eu não tenho imediatamente aquilo que quero? Existe outra coisa também muito difícil na nossa época: o não saber. Queremos saber agora o que a pessoa está pensando, o que vai acontecer, se vai dar certo, quando vai acontecer, qual será o resultado. Mas a vida não oferece todas as respostas imediatamente. E talvez uma parte importante da experiência psíquica seja justamente sustentar por algum tempo o eu não sei. Precisamos entender que o desejo precisa da falta. E aqui podemos fazer uma ponte com a psicanálise. Se tudo tivesse disponível imediatamente, o que aconteceria com o desejo? O desejo não é simplesmente uma lista de coisas que precisamos adquirir. Ele também se constitui em torno da falta, daquilo que ainda não temos, daquilo que ainda não sabemos, daquilo que ainda estamos buscando. Por isso, eliminar completamente a espera não significa necessariamente eliminar o sofrimento. Às vezes, significa também eliminar o espaço onde o desejo pode se movimentar. Talvez a nossa tarefa não seja aprender a gostar de esperar.
Talvez seja aprender a suportar a espera sem ter que preencher imediatamente. Porque nem todo silêncio precisa de uma resposta, nem todo intervalo precisa ser ocupado, nem toda dúvida precisa ser resolvida hoje, e nem todo desejo precisa ser satisfeito imediatamente. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. Quando você precisa esperar, o que aparece dentro de você? Ansiedade, irritação, medo, tédio, necessidade de controle? Ou você consegue simplesmente esperar? Talvez a próxima vez que você esteja esperando alguma coisa seja a oportunidade de observar a si mesmo. Não para se julgar, mas para se escutar. Porque, às vezes, aquilo que aparece durante a espera diz muito sobre nós. E talvez seja justamente nesse espaço entre o desejo e a sua realização que alguma coisa importante da nossa vida psíquica possa ser percebida. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha e acompanha a nossa série Tempo e Experiência Psíquica. Se você não é inscrito, se inscreve e até o próximo vídeo.